Se tratando da prevenção do câncer, além de buscar uma rotina equilibrada e saudável, que contribui para afastar o risco da doença em qualquer fase da vida, o médico cirurgião oncológico Rafael Brito ressalta a importância de dar mais atenção para a saúde e ir periodicamente ao médico também ajudam a diminuir o número de casos de câncer. Toda vez que a gente fala de câncer, a gente tem que pensar em fatores de risco e fatores de desenvolvimento. Então, não existe uma causa única que a gente pode falar que isso vai fazer ter ou não ter câncer. O que a gente consegue associar é que existem os fatores que podem te ajudar a prevenir, que eu acho que esse é o principal ponto que a gente fala de câncer. Então, você ter hábitos alimentares saudáveis, você praticar alguma atividade física, evitar a obesidade, você evitar fatores que podem desencadear um problema no organismo, como etilismo, tabagismo, são coisas que são uma agressão ao corpo, são fatores externos que podem levar ao teu organismo a desenvolver algum tipo de mutação e isso evoluir com um desfavorecimento celular. A tua célula pode sofrer com isso, em vez de uma célula se dividir de uma maneira adequada, ela pode se multiplicar de maneira desordenada, que esse é o conceito de oncologia, de câncer de uma maneira geral, e o paciente desenvolver câncer por conta disso. O oncologista ele deveria ser o médico para ajudar no cenário antes da neoplasia. Acho que talvez esse seria o grande ponto que a gente poderia ajudar os pacientes, porque se a gente pensar em formas de cura, o câncer ele vai ter uma possibilidade maior de cura se a gente diagnosticar isso antes. Então, é frequente dentro do meu consultório os pacientes já virem com o diagnóstico de neoplasia. E seria muito interessante a gente conseguir pegar esses pacientes antes do diagnóstico. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, se você tem um sintoma diferente do seu habitual, em que você queira esclarecer, é preferível que você procure um médico e peque pelo excesso do que você deixar passar uma oportunidade de um diagnóstico precoce, um tratamento mais adequado. Então, sempre que você tiver um diagnóstico ou uma suspeita, procure um cirurgião oncológico, procure um oncologista, tire as suas dúvidas, porque essa é a melhor maneira, você se contactar e você ter o acesso a um especialista para poder te dar esse diagnóstico. Ele também explica que fazer atividades físicas ajudam a estimular vários benefícios para o organismo. Você ter um hábito de atividade física saudável, ele te estimula uma série de coisas, inclusive a parte de imunidade do seu organismo. O seu organismo ele tem que se desenvolver de uma maneira adequada e você ter um hábito saudável em relação à atividade física, controle de peso, isso ajuda o teu organismo a se restabelecer de uma maneira melhor. É como se a gente tentasse favorecer que o organismo está mais forte, ele está mais saudável para poder combater alguma coisa que ele possa ter. Mas, apesar de todas as orientações relacionadas aos meios de prevenção, infelizmente há os casos que são confirmados. E é nessa hora que o médico precisa agir da melhor forma para manter a calma do paciente. A primeira coisa que eu costumo dizer para os pacientes é calma. Acho que tem que ter bastante calma para isso. Existem algumas fases de aceitação da doença, de você diagnosticar e você descobrir isso. Isso é sempre um choque, tanto para o familiar quanto principalmente para o paciente. Eu costumo nunca deixar toda a informação para um paciente numa única consulta, porque na hora que ele recebe esse diagnóstico, ele geralmente não escuta o que você está falando. Ele pensa em outras coisas, como é que vai ser feito ali para frente, e a resposta sempre pergunta, será que eu vou conseguir superar essa fase? E essa primeira resposta que eu falo tenha calma. Consulte o especialista, tire as suas dúvidas, esclareça qual que é a melhor forma, quais são as formas de tratamento. O câncer tem formas de tratamento, diversas formas, e você tem que saber lhe diferenciar. Por isso que um especialista é tão importante nessa fase, para você conseguir orientar os pacientes qual que é a melhor forma de tratamento para cada tipo específico de câncer. Então, para evitar um desconforto repentino de receber uma notícia como essa, o melhor é sempre estar em dia com as consultas médicas e exames de rotina. Uma das medidas oferecidas para a população são as campanhas realizadas anualmente. As campanhas, na verdade, vieram para isso. Elas vieram para conscientizar as pessoas de que é importante você, pelo menos uma vez no ano, se atentar para um tipo ou outro específico de câncer. Por que foram criadas essas campanhas? Basicamente, baseado na estatística. Então, o principal câncer da mulher hoje no Brasil é câncer de mama. O principal câncer relacionado ao homem é o câncer de próstata. Então, vamos tentar pelo menos uma vez por ano favorecer essas pessoas de que elas se conscientizem de que é importante você ter esse acompanhamento. O diagnóstico precoce é o fator favorável para a cura de câncer, sempre. Então, sempre vai favorecer isso. Existem, se a gente for pensar,
estão tentando se distribuir para vários tipos de campanha. Então existe Julho Verde, que é câncer de cabeça e pescoço, Outubro Rosa, que é câncer de mama, o Novembro Azul, Dezembro Laranja, que é relacionado a câncer de pele. Existe o Janeiro Rosa também, que é uma extensão do Outubro Rosa, mas para pensar em câncer de colo de útero, que é a segunda causa mais frequente em mulheres. Então a gente tem que ter essa conscientização de que, na verdade, as campanhas elas são um alerta para que você, pelo menos uma vez por ano, consiga consultar um especialista para tirar suas dúvidas e fazer exames de rotina. O alerta é imprescindível. Por isso, quanto mais atenção se der à saúde, melhor. Tanto para favorecer um diagnóstico precoce, quanto para agilidade na cura da doença. Quando a gente fala de câncer, a nossa principal forma de tratar esses pacientes e conseguir a cura é sem diagnosticar de forma precoce. Então, a gente fazer a prevenção é o primeiro ponto. Mesmo fazendo prevenção, isso não quer dizer que você não vai ter câncer ao longo da sua vida. A grande questão é que, se você deixar as coisas muito tempo, isso pode se prejudicar. Então, é importante que você tenha a sua conscientização de que hábitos de vida saudáveis é um fator de proteção. A gente já tem estatística comprovando isso. E, principalmente, não ter vergonha, não ter medo do médico, porque a notícia pode ser ruim, mas ela é mais ruim quando descoberta mais tarde. Então, vamos tentar descobrir isso antes, para conseguir fazer com que a gente consiga alcançar nosso objetivo principal como oncologista, que é a cura do paciente.